com muito prazer recebendo no meu canal o senador Randolfo Rodrigues. Todo mundo conhece, um senador que o Brasil inteiro acompanha, vice-presidente da CPI da Covid, da CPI da pandemia, foi quem propôs a CPI, vale destacar, e nós estamos acompanhando o senador, o Brasil inteiro, muito preocupado com tudo que está ocorrendo, inclusive agora, acabei de ler, o senador Girão disse que as sessões da CPI são tortura, sessões de tortura, para tentar justificar a não ida do ex-ministro da Saúde, o senhor Pazuello. Bem, em síntese, eu queria colocar para o senhor inicialmente e agradecer a gentileza desse atendimento. Como é que o senhor faz um balanço dessas 2 semanas, cerca de 2 semanas de trabalho da CPI? Tem sido um trabalho exaustivo, até entendo a argumentação do senador Eduardo Girão, mas já está nessa comissão parlamentar de inquérito para isso, para pegar no serviço. Vila, primeiro é uma satisfação mais uma vez estar no seu canal, falando com a audiência enorme que você tem. Mas, olha, no fundo do coração, eu não gostaria de estar em uma comissão parlamentar de inquérito. Não era, o ideal seria que nós não tivéssemos comissão parlamentar de inquérito. Nós temos a comissão parlamentar de inquérito porque não foram compradas vacinas ano passado. E aí a não compra de vacinas no ano passado, que ficou demonstrado isso essa semana, levou ao agravamento da pandemia. Muitas vidas poderiam ter sido salvas. Nós estamos na comissão parlamentar de inquérito porque as pessoas morreram em Manaus asfixiadas. Olha, eu não consigo imaginar, eu choro em pensar no drama que alguém morrer por falta de ar, Vila. É um negócio assim, é, é um negócio indigno da condição humana, né? Isso. Nós estamos nessa comissão parlamentar de inquérito porque a pandemia se agravou e negaram a existência do vírus e, em decorrência disso, negaram também a saída da crise, que seria a vacina. Então, por isso que temos CPI. Eu não gostaria, não é confortável acordar 6h30, 7 horas da manhã e dormir 2 horas da manhã no dia seguinte, ficar sem almoçar junto com o jantar às 8 horas, 9 horas da noite. Não é confortável, não é agradável isso, né? Faz mal para a saúde. Mas é o serviço que a história e o Brasil exige de nós nesse momento, né? Então não temos que reclamar de serviço. Serviço colocado tem que ser cumprido, seja qual for o serviço. Nas audiências, Então, senador, há uma tortura? O senhor considera que... Eu acompanhei todas as sessões, mas eu estou aqui vendo pela televisão. O senhor está lá como testemunha presencial. Há alguma forma de tortura de desrespeito aos depoentes? não vejo. É uma comissão de inquérito, Vila, não deve ser algo agradável para quem vai depor nela. Uma comissão de inquérito é como você ir depor à frente de um delegado, inclusive diz isso na Constituição. Então não é agradável. Mas quem vai depor em uma comissão dessa natureza tiveram razões que levaram para ir depor, né? E é por isso que foram chamados para depor. Não é algo agradável, mas ela existe para buscar as verdades e o poder do parlamento está para isso. Então, quem se dispõe a cumprir cargo público deve saber que entre as funções que está prevista está esta. E farei exenquirição de buscar a verdade, de investigar, de responsabilizar e de buscar soluções para os problemas, né? Então, eu aprendi uma coisa, Vila, desde a minha infância. Não se reclama do serviço que tu está indo atrás. Não se reclama do trabalho que está indo atrás. Então, eu considero totalmente inadequado esse tipo de equivalência, porque seria alguma coisa que você fugir do trabalho. E de trabalho não se foge. O trabalho existe para ser cumprido. O serviço existe para ser cumprido. Respondendo a tua primeira pergunta, nessas 2 semanas, eu acho que nós tivemos 2 contribuições importantes na comissão. A primeira delas, existiu ou existe um gabinete paralelo no enfrentamento à pandemia. Esse gabinete paralelo ficou patente, sobretudo nas gestões do ministro Mandetta e do ministro Tachi. O ministro Mandetta e o ministro Tachi atuaram de forma técnica e baseada na ciência. Ambos, um foi demitido e outro pediu demissão, por conta da atuação desse gabinete paralelo que tinha como compreensão para enfrentar a pandemia não a vacina, não as medidas de isolamento, não as medidas da ciência,
mas sim ao tratamento precoce sem eficácia comprovada e, sobretudo, a uma tese de imunização coletiva ou imunização de rebanho. Isso daí trouxe um custo, o agravamento da pandemia no país. Eu acho que essas 2 semanas nos trouxeram essa primeira evidência. A segunda evidência, que eu acho que resta, sem dúvidas, sobejam razões para a confirmação dessa segunda evidência. Ocorreram omissões no ano passado na aquisição de vacinas. Nós poderíamos ter começado a imunizar os brasileiros no dia 17 de dezembro com a vacina da Pfizer, que é a mais eficaz do mundo. Poderíamos ter começado. Enquanto costarriquenhos, chilenos e mexicanos, só para citar 3 países da América Latina, compraram vacinas e começaram a imunizar os seus nacionais naquele período, em nosso país o presidente da República estava dizendo que as pessoas iam virar jacaré com a vacina. Eu acho que isso todos sabíamos. Isto ficou comprovado com o depoimento do próprio senhor Fábio Van Garten, na quarta-feira, e de ontem do CEO da Pfizer, o Dr. Carlos Murilo. Senador, pegar a questão do terceiro ministro da Saúde desse governo, o general Pazuello, que era para depor na quinta-feira da semana retrasada, argumentou, e o presidente da comissão explicou isso publicamente, eu estava acompanhando a sessão daqui, que o general Paulo Sérgio fez a comunicação, né, quando inquirido por ele, que o general Pazuello teria contato com 2 coronéis, que supostamente estaria com Covid, e ele ficou então recolhido no hotel dos oficiais. Porém, foi visto na recepção, conversando, sem máscara, recebendo ministros, deputados, inclusive parlamentares da própria CPI. O senador Ciro Nogueira teria ido lá. Em suma, era uma espécie de desfaçatez em relação à CPI, e eu presumi naquele momento, senador, que era para primeiro esperar o depoimento de Fábio Weingarten para depois ele fazer o dele, não o contrário, ele queria dar um drible na comissão. Agora, além disso, ele está argumentando, e depois de muitas ameaças, de fardado, etc., tal, de ir comparecer, antes falou que poderia nem comparecer, mas se recusar a receber as perguntas. Nesse momento, qual é a posição do senhor e da CPI como vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre um depoente que está colocando inúmeros obstáculos para comparecer no próximo dia 19 de maio à CPI? Vila, eu acho que, primeiramente, a razão, desde o início, eu até nem acredito que ele queria ver primeiro o depoimento do senhor Fábio Van Garten. Eu acho que, desde o início, ele não queria comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito. Restou patente isso quando agora ele recorre ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que primeiro fica. Assim, não fica feio para a CPI, fica feio para um general. Um general, Vila, de uma instituição das mais respeitadas. Talvez a instituição é uma das instituições mais respeitadas do país, que é o Exército Brasileiro. Ter que se esconder através de um habeas corpus. Eu nem questiono o habeas corpus. O habeas corpus é um direito que assiste a qualquer cidadão, desde a Magna Carta, no século XIII, como você muito bem sabe, né? Então, eu defendo o habeas corpus, defendo o judiciário. Olha, Vila, se tiver uma decisão favorável, que pode ter por parte do ministro Lewandowski, nós temos que respeitar a decisão. Porque a melhor forma de se contrapor a negacionistas, aos negacionistas de tudo, aos negacionistas da história, da ciência e do Estado Democrático de Direito, a melhor forma de se contrapor é fazendo o inverso do que eles fazem. Né? Quando eles querem subjugar o Supremo, eles querem destruir a institucionalidade, nós temos que valorizar a institucionalidade. Eles querem intervenção armada, nós temos que valorizar a democracia. Então, a cada tipo de postura dele, temos que fazer o inverso deles. Então, qualquer que seja a decisão do ministro Lewandowski, nós a respeitaremos. O senhor Eduardo Pazuello não é a única forma que nós teremos de obter a verdade. Outros auxiliares dele trabalharam com ele. Ele tem sigilo de dados, ele tem sigilo fiscal e bancário. A CPI tem outros instrumentos de buscar a verdade. Eu só acho que fica feio para ele. Eu acho lamentável. Ele iria à CPI, ele não iria para a CPI para ser preso. Ele iria para a CPI para contribuir com as investigações. Veja, Vila, ele foi convocado à CPI como testemunha. Ele argui o habeas corpus dizendo que é investigado. Logo, então, ele já se coloca como investigado na CPI. Né? Então,
sem querer criar provas contra ele mesmo, ele já criou. Na quarta-feira, o depoimento do ex-chefe da SECOM, Fábio Weingarten, foi recheado, e os senadores assim consideraram, né, e durante o decorrer da longa sessão, como um conjunto de mentiras, porque ele foi sendo desmentido no decorrer do depoimento. E no final ocorreu, vamos chamar de um incidente, quando foi solicitado, acho que até pelo senador, também pelo relator, a prisão. Entende? Isso está disposto no Código Penal, ninguém está fazendo nada arbitrário. A prisão por lhes ter mentido. E o presidente Omar Aziz, da CPI, disse: olha, eu não sou carcereiro, acho que não é bom para a CPI, não vou mandar prendê-lo. E aí buscou, e logo pouco depois vai encerrar a sessão, né? Tem um intervalo, depois encerra a sessão. E a sessão continuou na última quinta-feira, com um excelente depoimento, né, do gerente-geral da Pfizer aí para a América Latina. Naquele momento, aquela questão, como é que o senhor, hoje, agora já quase 2 dias depois, analisa aquele incidente? Olha, eu acho que foi bem resolvido ao final, porque o depoimento dele, os autos de depoimento dele foi encaminhado para o Ministério Público terá os elementos para definir a situação. E no fim das contas, o senhor Fábio Van Garten acabou trazendo uma enorme contribuição à CPI. Eu não sei se desavisadamente ou não, Vila, mas ele trouxe para a CPI uma carta que a Pfizer encaminhou ao presidente da República, ao vice-presidente da República, ao ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, ao ministro da Economia e ao senhor Eduardo Pazuello e ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uma carta que a Pfizer clamava para vender vacina para o Brasil e pedia celeridade para o Brasil. A carta, Vila, é de 10 de setembro. Demorou 2 meses para que o senhor Van Garten falasse com a Pfizer. Ou seja, não foi nem o ministro da Saúde, foi o senhor Van Garten. E demorou 6 meses para que o Brasil fosse comprar vacinas da Pfizer, tendo sido oferecida em março. Aliás, tendo sido oferecida em setembro, perdão. Nós poderíamos ter começado a vacinar os brasileiros dia 17 de dezembro. Vila, quantos irmãos nossos não poderiam estar conosco? Veja, o Paulo Gustavo podia ainda estar nos alegrando, né? Quantos amigos meus. Eu falo isso com o coração derretendo. Eu tenho um primo que há um mês padeceu, tinha comorbidade. Ele poderia ter sido vacinado em dezembro ou janeiro com a vacina da Pfizer. Costarriquenhos, mexicanos e chilenos foram vacinados. Enfim, quantas famílias foram despedaçadas? Quem vai trazer esses entes queridos de volta? Então, ele trouxe grande contribuição. Ele entregou essa carta, o senhor Van Garten, à CPI. Eu hoje, vendo 2 dias depois, eu até diria o seguinte: depois de ter recebido aquela carta, a gente podia até ter dito: senhor Van Garten, pode ir embora. O senhor já nos trouxe os elementos suficientes. 10 de setembro, 5 das maiores autoridades da República receberam essa carta da Pfizer. O presidente do país, o vice-presidente do país, o chefe da Casa Civil, o ministro da Saúde, o ministro da Economia e o embaixador do Brasil em Washington. Eu digo mais. Ontem, na CPI, eu recebi um telegrama do embaixador do Brasil em Washington, dia 8 de dezembro, alertando o governo brasileiro: a vacina da Pfizer acabou de ter o autorizo do FDA americano. O presidente Trump vai dar uma ordem executiva para a compra das vacinas. 10 dias depois, os americanos começaram a vacinar. Isso é muito triste, mas isso, lamentavelmente, com isso a CPI apurou a responsabilidade, né? Nós sabemos porque tantas pessoas que a gente ama não estão mais entre nós. O presidente da República, em visita a Alagoas, em declarações também posteriores, fez ataques duríssimos à CPI, chamando ela de criminosa e tal. E agora está prometendo no próximo sábado, vai ter uma manifestação em algumas cidades, que ele está impulsionando, que é claramente com um novo ato antidemocrático, e o foco central é a CPI, para tentar desmoralizá-la. Eu presumo a pressão que os senadores devem estar recebendo por redes sociais, não deve ser fácil. Então, eu coloco ao senador Randolfo Rodrigues: como é que o senador avalia a reação de Jair Bolsonaro aos trabalhos da CPI? Vila, a gente está recebendo ameaça todo dia.
nas redes sociais. A ameaça primeiro foi do próprio presidente, né? Quando a CPI foi instalada, ele falou naquele claro áudio com o colega Cajuru, né? Ele, a partir dali, começou a ameaçar. Todo dia nós recebemos ameaças. Recebo no meu WhatsApp, recebo nas redes sociais. Ele vai até Alagoas num claro ato de provocação ao relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Temos que receber isso tudo com serenidade, né? Nós não estamos dando resposta. A resposta que vamos ter que dar não é o presidente da República. A resposta que temos que dar é aos brasileiros. As famílias brasileiras querem saber por que eles perderam entes queridos, querem saber por que nós não temos vacina desde o ano passado. Tem mais de 420 mil famílias brasileiras despedaçadas. Tem pessoas que nós amamos que não estão mais entre nós. Nós não temos que. Assim, o objetivo da CPI não é focar no presidente. E nós não devemos aceitar uma provocação sequer. Uma. Tenho dito isso para os meus colegas da CPI. Falava agora. Antes de você me ligar, você viu que eu estava ao telefone com o senador Omar, presidente da CPI. Falava agora para ele, tem falado todo dia. Gente, a nossa melhor resposta é ao povo brasileiro, não é ao presidente da República. Nós não temos que responder a uma provocação sequer. Nós temos que dar satisfação às famílias de brasileiros e apontar quais são as medidas necessárias para que nós possamos ter vacina no Brasil para sair desta crise, né? Eu acho que nós não estamos brigando, não é briga pessoal contra ninguém, nós não vamos cair na pilha de ir para a briga de rua. Nós temos que ter foco no nosso serviço e não baixar a cabeça para ameaça, né? Quem tem cabeça erguida e o coração tranquilo e a coluna ereta não tem por que baixar a cabeça para qualquer tipo de ameaça. É verdade. Senador, além o senhor falou em foco, além dos depoimentos que são muito importantes, com que mais a CPI vai trabalhar? Ela vai requisitar documentos? Porque o trabalho da CPI, eu estou dizendo isso especialmente, senador, para quem nos acompanha, muitos imaginam que é o trabalho, que é participar dos depoimentos, que é importante. Mas pela história da CPI que acompanhei, tem todo um trabalho de analisar documentos, fazer a comparação de dados, de informações que vão possibilitar novos depoimentos, acariações. Como é que é esse trabalho além dos depoimentos? Olha, a CPI não é só para recolher depoimentos, como você muito bem destaca. Ela é uma comissão de inquérito, pode ter prerrogativas para quebrar sigilo de dados, sigilo fiscal, sigilo telefônico. Então, e eu acho que essa é uma medida que talvez mais adiante nós temos que adotar. Um relatório de uma CPI não é feito só baseado em depoimentos, é feito também desse conjunto probatório que pode chegar a uma comissão parlamentar de inquérito. O senador Omar Aziz, até em conversa comigo, disse, numa entrevista aqui ao canal, que o Queiroga seria reconvocado. Foi o primeiro lugar que ele disse, aquele depois teve uma série de repercussões. Poderá haver, eu pergunto ao senador, reconvocações, acariações com os depoentes ou futuros depoentes, em relação à acariação e novos depoimentos? Já tem alguns novos para a semana que vem, além do general, do ministro Pazuello? Sim, na semana que vem nós temos previsto para terça-feira o ex-ministro Ernesto Araújo, Sim. o senhor Eduardo Pazuello na quarta-feira, na quinta-feira a senhora Maíra, né, Mayra, que foi quem inclusive disseminou o tratamento precoce lá no Amazonas, né? Aí na semana seguinte, que é a última semana de maio, nós teremos a presença do Instituto Butantan, da Fiocruz e dos laboratórios responsáveis pelo Sputnik. Serão esses depoimentos previstos para essa semana e para a semana seguinte. E aí, na semana que vem, nós devemos tomar deliberações para apontar em relação aos depoimentos futuros. Sobre a reconvocação do senhor Marcelo Queiroga, eu acho que é elemento para isso. O agravamento da pandemia no país. Vila, nós podemos estar entrando em um apagão de vacina nos próximos dias. Eu não queria que isso ocorresse, mas os dados que dão conta hoje da Fiocruz e os dados que dão conta hoje do Instituto Butantan pode indicar que nós
nós teremos, lamentavelmente, nos próximos meses, um apagão de vacina. E tem uma responsabilidade para isso, né? Os insumos das vacinas vêm da China. E há uma semana, o presidente achou que era algo prazeroso atacar a China. O ministro da Economia atacou a China. Por isso que precisa ter a CPI, Vila. Porque, olha, cada dia sem vacina são brasileiros que morrem. Quantos brasileiros não poderão morrer porque estamos atrasando a imunização? E se isso nos colocar em uma dramática terceira onda da pandemia? Olha o custo disso para a vida de todos nós. Olha o custo que nós teremos. Senador, na quarta-feira, o senhor Fábio, ele não tinha falado que o Carlos Bolsonaro estava presente numa das reuniões lá em pleno Palácio do Planalto com o Felipe Martins, que é aquele cidadão, para quem nos acompanha, um assessor que continua sendo assessor de relações internacionais e que fez aquele símbolo de supremacia branca, que, salvo engano, foi o senhor que, no momento, denunciou. Ele estava atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E no dia seguinte, na quinta-feira, o gerente-geral da Pfizer falou: não, Carlos Bolsonaro estava presente, o que tinha sido omitido pelo Weingarten no dia anterior. Causou surpresa, porque para nós, eu que estava acompanhando, confesso, eu falei: o que está fazendo um vereador do Rio de Janeiro no Palácio do Planalto para comprar vacinas? O que está fazendo um assessor de relações exteriores? E onde está o ministro da Saúde? Que é a pergunta acho que qualquer pessoa sensata faria. O senhor, analisando agora em conversa com senadores, do que o senhor ouviu, como explicar a presença de Carlos Bolsonaro na compra de vacinas? No mundo da lógica e da racionalidade não se explica. Talvez se explique em mundos paralelos, Vila. Talvez tenha outros interesses que não seja aplicar a vacina. Tanto é que mesmo depois desse encontro, não tivemos a vacina para os brasileiros. E eu sei que alguns vão dizer: não, mas não tinha lei. Bom, se não tinha lei, o governo podia ter feito lei, não é verdade? Se o governo não fez lei, foi preciso passar 3 meses, foi preciso passar 3 meses deste encontro para que no Congresso Nacional eu e o senador Rodrigo Pacheco fizéssemos a lei. 3 meses depois desse encontro, sem o governo ter feito a lei. E já existia a lei desde 2016. Quero citar aqui para vocês, Lei 10.073, de 2 de fevereiro de 2004, alterada em 2016. É a Lei da Inovação, regulamentada em 2018. Nesta lei tem previsão legal de encomenda tecnológica por riscos. Repito o número da lei para todos que estão da sua audiência, 10.073. Eu não acredito que não tem um advogado nesse governo, esse monte, essa estrutura toda do governo que dissesse: vocês querem comprar vacina? Já existe a lei para isso. Porque é o seguinte, aí o problema não é técnico. Querem responsabilizar a técnica quando a vontade era política. Veja, não foi nenhum técnico que disse em dezembro que se comprasse a vacina da Pfizer ia virar jacaré. O presidente é que se esquece disso. O presidente da República não vai virar jacaré. Tanto que quando apresentamos a lei, meu querido colega Otávio, nosso colega, meu querido amigo, seu colega Otávio Guedes da Globo News fez um comentário fantástico. Ele disse lá o seguinte: essa é a lei jacaré. Porque não precisava de lei. Não precisava de lei. Já tinha. Faltava vontade. Alguém não teve vontade. E eu só posso deduzir que esse alguém foi o presidente da República. Só que essa omissão de vontade dele custou vidas. Quando ele fala contra a China suspende a emissão de insumos. Sem os insumos, faltam vacinas da Coronavac e da AstraZeneca. Sem vacinas, quantas vidas mais vão ser perdidas? Esse é o cálculo, essa é a tragédia que estamos vivendo. Por isso eu acho que o senhor Weingarten deu uma contribuição importante ao entregar aquela carta, que é a prova inconteste material de que nós podíamos ter vacina há muito tempo. Uma questão, senador, por tudo isso que o senhor levantou, fazendo uma síntese, configura o que a Lei 1079, 10 de abril de 1950, que foi recepcionada pela Constituição, que é a lei do impeachment, configura crime de responsabilidade
pelo que já foi levantado, tem vários crimes, um crime, dois, não tem. Qual é a opinião do senhor? Eu acho que tem vários crimes aí cometidos, não só à luz da lei da 1079, Vila, como à luz do Código Penal. Homicídio doloso, homicídio culposo. Então, os dois tipos de homicídio estão aí caracterizados. Porque, veja, confirmada essa tese da chamada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, qual é a lógica da tese? Deixa o vírus à solta, contaminar todos, que em uma hora se adquire a imunidade. Só que não se contava que alguma mente genial esqueceu de dizer para eles: ei, o vírus precisa do hospedeiro humano. No hospedeiro humano, o vírus muta. O vírus mutando no hospedeiro humano, ele desenvolve variantes. Então, quem se contaminou uma vez, quem se infectou uma vez, se infectará de novo. Né? Pode ter uma onda, duas ondas, três ondas. E mesmo que alguma dedução, que não é assentada na ciência, imaginasse isso, o cálculo da imunidade coletiva, da imunidade de rebanho, levaria, obviamente, à seguinte consequência. Qual é o índice de mortalidade da doença? É 2%? Na melhor das hipóteses, chegou a ser a 3%, a 4%, mas vamos lá. Na melhor das hipóteses, seja 2%. Se todos se infectassem, metade dos brasileiros se infectando, nós estamos falando de 100 milhões de brasileiros, 120 milhões de brasileiros. São mais de 2 milhões de mortos. São mais de 2 milhões de mortos. Então, é uma estratégia pensada nesse sentido. Eu não acredito que ele não soubesse esse custo aí, né? Se não tivesse as medidas mínimas que tiveram, mínimas e insuficientes, porque lamentavelmente nós estamos com a tragédia brasileira em curso. Não é normal um país ter 2 mil mortos por dia, né? A gente passou a banalizar, né, o trágico. Lembra muito, sempre já disse isso uma vez aqui numa live com você, Vila, vou repetir, lembra muito Hannah Arendt, né? Exato. A banalidade do mal. Lembra muito assim, a gente está banalizando a tragédia. Estamos banalizando as tragédias diariamente. Não é normal em nenhum país do mundo tem essa média de mortos, mesmo na Índia, que descontrolou o controle do vírus, mas não tem uma média diária sustentada nesse patamar altíssimo como a que temos tido no Brasil. Eu queria agradecer muito, muito mesmo o senador Randolfo Rodrigues. Eu sei que ele está sendo... Todo mundo está atrás do senador, o vice-presidente da CPI, todo mundo quer conversar, o Brasil inteiro está acompanhando. Eu acho, senador, essa CPI a mais importante desse século, porque ela trabalha com algo que nenhuma CPI trabalhou, que até o momento... Eu acho que isso é uma loucura, de uma matança. E o papel da CPI, acho eu, né, como um cidadão, é tentar interromper o mais rápido possível essa pandemia e apurar responsabilidades, que acho que é uma tarefa de sobrevivência nacional. E tenho acompanhado todas as sessões, aproveito para louvar o trabalho do senador e dos demais senadores, o relator está trabalhando muito bem, o presidente, com uma paciência de Jó, vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque não é fácil coordenar tudo aquilo. Então, agradeço muito e, mais uma vez, a gentileza do senador. Vila, eu que agradeço, tem assim, sempre a minha prioridade para lhe atender. Reputo você uma referência da historiografia brasileira, e como historiador que sou, só por isso deveria render todas as homenagens, mas mais que isso, você, nesses tempos muito difíceis, tem cumprido um papel decisivo no país. E como eu já disse uma vez na sua live, e como você sabe muito bem como é historiador, né? A história tem a porta de entrada da honra, tem também a porta de entrada da desonra. A história cabe a porta de entrada da glória, também cabe a porta de entrada da vergonha. Eu acho que nós estamos buscando a porta de entrada certa na história, Vila. E eu, assim, sempre que você me acionar, farei tudo para estar com você. Para mim é uma satisfação enorme, tá bom? Valeu, muito obrigado mesmo. Um abraço. Por essas palavras aí. Bom trabalho aí. Uma semana abençoada para todos. Para todos nós. Amém.